Tem alguns tipos de filme que você sabe que tem alguma coisa estranha ali. E você vê, parece meio cru, parece que ele tá escondendo alguma coisa. E você não sabe necessariamente do que o filme se trata, mas você sabe que tem isso. Bleeder é um filme que fala sobre um cara que ele trabalha em uma locadora, ele tem os seus amigos, e um dos amigos dele tem uma esposa que tá grávida, e o irmão dessa menina, ele é meio que um mafioso, assim. E começa tudo bem legal e, como eu disse, meio estranho, que a intro ela é bem direta, ela é meio seca, você tem uma estética assim, meio crua. E a gente vai acompanhando o dia a dia desse cara que trabalha numa locadora. E você vê que ele tem um visual meio nerdzinho assim. Ele tá cercado, ele tá rodeado de filme. É muito filme, é filme. E filme categoria, e filme adulto, e filme normal, e tal, e eu esqueci também de uma menina que ela trabalha em restaurante. Então a gente tem essas duas... São vários personagens, mas se tratam de duas histórias. A primeira é desse carinha aí, com a Lia, né? Ele vai passando ali, ele olha pra ela, ele fica meio tímido e tal. E a outra história é desse casal aí, dessa moça que tá esperando um filho. Eu vou falar de novo. Você vê que tem uma coisa estranha ali. Não mostrou nada de violento, mas você vê, você fica ali com um receio, porque é tudo meio cru, é tudo meio... Parece que a qualquer momento alguma coisa vai explodir. A relação deles também não é muito boa, do namorado com o irmão dela não é muito boa. E com o decorrer do filme você vai vendo que a relação deles não tá tão boa assim. Tá meio seca, não é aquele afeto, não é... Tem alguma coisinha errada ali, mas você ainda não sabe o que é. O irmão dessa mulher que eu falei, que ele é meio doidinho, ele é meio gangster ali das ideias, ele leva esse cara pra uma balada ali e tem uma confusão na balada. E aí tem tiroteio, tem os caras batendo no outro ali. O nome desse cara é Louis. Tem uma cena que eles estão ali numa loja, ele começa a destratar o cara, porque o cara é estrangeiro, e aí ele começa a falar. E isso aí serve pra mostrar que, ó, de novo, você já viu ali na baladinha, e aqui ele também não tá sendo das melhores pessoas. O clima vai pesando ali. Desse trio aí, o mais de boa é o cinéfilo. Ele tá só tipo, sabe, o que eu tô fazendo aqui? Pô, desculpa pelos meus amigos e tal. Pô, reveja suas amizades, hein? Reveja suas amizades. Não, eu já pedi desculpa, mano. Aí o cara sai. Enquanto eles estão assistindo ali o filme, o cara, ele, do nada, não tem nenhum pretexto, não tem nada que faça, que dê motivo pra ele pedir isso, mas ele pede um revólver. E não é brincadeira, que é um revólver mesmo. Então você já vê assim que, mano, vai acontecer alguma coisa a qualquer momento. O nosso cinéfilo, ele toma coragem e vai lá falar com a menina. Ele atravessa a rua lá, ele começa a conversar. Eu trabalho na locadora. E você faz o quê? Ah, eu trabalho no restaurante. Ah, sim. Eu trabalho na locadora. Aí ela, tipo, Aí fica um silêncio, assim. Não, eu vou embora, tchau. Aí ele, tchau. Ele começa a seguir ela. E fica aquele desconforto, assim. Aí você fica, mano, esse cara, mano, que ele só tá meio tímido ali. Não é nada extremamente suspeito que você já pense uma coisinha a mais ali. Não, ele só tá realmente tímido. E depois ele vai de novo ali, ele passa todos os dias pelo restaurante dela e ele vai lá e pede uma água. Como quem não quer nada, conversar sobre filme e tal. E ele pergunta se ela quer sair pra ver um filme e tal, e ela aceita. E o detalhe é que ele tem uma caneta lá, que ele simplesmente rouba a caneta. E ela pergunta, você viu uma caneta aqui? Ela caiu no chão? Não vi nenhuma caneta não caiu, não tem nada aqui não. E você acha estranho, mas assim, passou despercebido pra mim. Mas depois ele não explica o que é aquela caneta. Ele só rouba a caneta dela e vai embora. E é legal que esse filme, ele tem bastante cenas, como que eu posso dizer, aesthetic. E aí, logo após esse encontro, tem uma cena ali da menina indo visitar uma espécie de um sebo, mas é um lugar abarrotado de livro. E eu achei bem bonito, porque é muita história ali, é muito livro, e é tudo bagunçado, mas ao mesmo tempo é uma bagunça organizada. Ela pergunta pro cara onde é que tá tal livro, ele vai falando, não, esse tá aqui, aquele tá lá. Enquanto isso, esse maluco aí continua sendo seco com a mulher, né, com a mulher dele, e chega uma hora que ela tá ali na lavanderia e ela vê uma mulher com os filhos dela, e ela enche o olho de brilho. Quando esse maluco chega na casa dele, tá ela com a outra mulher, né? Elas viraram amigas. E aí tem uma criança. Olha isso, é uma criança
mexendo nas coisas dele. E você vê que esse maluco, ele tá com raiva de uma criança, por motivo nenhum. Olha, mano, olha a cara dele, olha a cara dele. Ele tem nome, mas eu vou continuar chamando ele de maluco. A amiga dela vê que o clima tá meio tenso assim por causa desse maluco. Ela vai embora, e assim que ela vai embora, esse maluco bate nela, sem motivo nenhum. Depois ele pede desculpa. Ah, não, desculpa, porque... Claro, não, tá bom, você deu um tapa na minha cara, desculpa, eu perdoo. Do nada assim, mas eu perdoo. E aí, ela conta pro irmão dela, que também é maluquinho, e ele fala, não, eu vou dar um jeito nele, né? Não precisa de violência, por favor, ai, foi sem querer que ele me bateu e tal. Não, eu vou falar com ele, beleza. Mas antes, lembra que o carinha pediu pra sair no cinema com ela? Então, ele vai lá, ela já tá esperando, ele dá meia volta e vai embora. Isso pode ter passado despercebido, mas eu não entendi porque ele fez isso, não aparenta ter motivo. O maluco tá chegando em casa de novo e você vê que tem um mocinho ali. E ele falou, irmão, parada essa aí, não tô te entendendo, meu irmão, não tô te entendendo. E ele deixa aí, né, ele dá um aviso e depois ele só fica ali de olho, literalmente de olho. Do nada, esse maluco saca a arma e ele começa a ameaçar o cara. E ele fala, não, calma gente, calma, é brincadeira, é pegadinha. Não foi engraçado. O nosso herói, o cinéfilo, ele fala, não foi engraçado. Tá tudo bem você apontar uma arma pra ele, mas não foi engraçado. Se fosse engraçado... No geral, eu gostei desse filme, mas as coisas acontecem muito rápido. E aí, bem após essa cena, eles fazem as pazes. São pazes forçadas, só pra seguir o filme. Tipo, não tem meu motivo. E eles realmente fazem as pazes. Você vê que ali, eles perdoam um ao outro. E agora chega uma cena bem pesada do filme, que o maluco, ele chega em casa, ele surta e ele bate na mulher de novo. Ele mostra o motivo pelo qual... Motivo, né? O motivo pelo qual ele faz isso, que ele tá frustrado. Ele fala que ele não queria o filho, que a vida dele é uma merda e sei lá o que. E aí, ele não só bate nela, ele tira o filho dela. E aí, ela conta pra mãe que ela vai voltar pra casa da mãe. E isso vai parar no ouvido de quem? Do nosso gangster ali. E aí, na próxima cena já tá os cara. Você já sabe o que vai acontecer ali. E aí, quando a gangue lá, os gangsters pegam o maluco, né? Eles levam pra um porão. Esse cara, um porão, uma fábrica abandonada, um depósito, chame do que quiser. E aí você pensa, bom, agora acabou pra esse cara. E acabou, mas não desse jeito. De novo, tem umas coisas nesse filme que eu realmente não entendo. Ele deixa o cara preso e ele fala, não, é o seguinte, eu vou chamar um cara aqui que ele vai dar um jeito em você. E ele chama um cara, e você pensa, não, o cara vai pegar uma arma, vai acabar com o cara, vai fazer alguma coisa. E aí você vê que aquele cara, ele vende uma seringa de HIV. Eu, no começo, achei bem criativo. E ele fala, por 100 kwanzas, por 100 dólares, euro, não sei qual que é a moeda dali, eu te dou uma seringa dessa doença. Não, pode ser. E aí ele tira a seringa e você fala, não, beleza, ele vai entregar a seringa, mas não. Isso eu achei bem criativo. E ele pega ali a seringa, chega no cara, no maluco. Ele chega no maluco e injeta essa substância. E aí que chega a parte burra, porque ele injeta, né, a substância no cara e ele deixa o cara livre. Assim, ele deixa o cara livre, eles moram perto, eles sabem onde cada um mora. Qual que é o sentido? É óbvio que ele vai voltar pra se vingar. O cara tá com os dias contados, você acha que ele vai fazer o quê? Não, eu perdoo ele, foi sem querer. E aí na outra cena, que é brutal, agora você entende aquela brutalidade do começo. Ele tá esperando ali, ele, hey Luiz, é até engraçado, ele vai meio que desfilando assim, ele, hey Luiz, e ele atira no cara, e no final ele joga um pouco do sangue dele, que agora está infectado com aquela substância, e é isso que eu não entendi, porque era óbvio que isso ia acontecer. Ele deixou o cara livre pra fazer o que quiser, ele podia deixar o cara preso ali, e aí o tempo faz o trabalho dele, mas não, ele deixou o cara livre. E é basicamente assim que termina essa parte da história. E voltando pro nosso cinéfilo, de novo ele volta lá pro restaurante e ele pergunta se ela quer sair de novo. E ela aceita e fica um climinha super legal ali, fica as luzes e o filme termina. E a reflexão que eu fico, porque por mais que não tenha tanta coisa explicada, eu pelo menos eu refleti bastante que o cara ele tá frustrado com a vida dele. Eu acho que todo mundo fica frustrado com a própria vida, mas ele é um maluco e ele resolve como as coisas? Da pior forma, agredindo, né, quem não tem culpa. Ele tá frustrado a todo momento, ele quer acabar com aquilo, mas ele não se cuida, ele quer espalhar pra todo mundo a frustração dele. E é óbvio, eu não acho que, bom, pelo menos eu acho que a maioria das pessoas não são assim,
Sim, mas é natural ficar frustrado. É natural que você mais vê aí a gente frustrada e invejosa. Eu acho que foi uma espécie de um tapa na cara, assim, de beleza, sua vida é frustrante, então melhora, você não precisa estragar, né? Se você fala que você não consegue melhorar, pelo menos não espalha esse negativismo pra todo mundo, igual o caso desse filme. Eu acho que é uma reflexão legal que fica. Não é crítica, é só uma reflexão. É isso.